Meu nome é Luciano Faioli, apresentador do podcast Experiência com Deus. Quero agradecer a todos que nos acompanham aí. Peço que se inscrevam no canal, compartilhe o link aí com os amigos, com a família. É muito importante você se inscrever no canal e nos seguir no Instagram também. Contribui bastante. Tá bom, gente? Quero agradecer a todos aí que nos acompanham há muito tempo aí. E seguimos firmes, sempre prosseguindo avante. Hoje nós temos a honra de receber em nosso estúdio aqui missionária Raabe, que aceitou o nosso convite aqui para contar um pouco das experiências dela, do que Deus fez na vida dela. Então, fique ligadinho até o final, não sai daí não, hein? Missionária, é uma honra ter você aqui conosco e agradecer também por ter aceitado o nosso convite. Amém, meu irmão, né? Nessa tarde também eu quero saudar com a paz do Senhor Jesus a todos que estão aí assistindo. Deus continue Amém. abençoando. Gratidão também, primeiro ao Senhor, né? Que eu tenho certeza que esse convite primeiro surgiu do coração dele e Glória a ele Deus. trouxe até o coração do irmão. Eu tenho certeza que vidas serão impactadas não pela gente, mas porque o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Através da Amém. caminhada. Eu Amém? sempre, eu sempre oro ao Senhor para Ele me mostrar, né, quem tem que vir aqui. Eu sempre peço ao Senhor direção, o Senhor me mostra. E glória a Deus, sempre tem vindo pessoas aqui com bom testemunho, pessoas crentes, pessoas do Senhor. E que vida seja impactada mesmo através dos testemunhos, e a honra é do Senhor mesmo. Glória a Deus Glórias a por isso. Deus. Eu falo que eu não quero sucesso para mim, não quero mesmo. Eu quero que vidas sejam alcançadas e que pessoas, né, seja atingida. E eu só quero ouvir, ó, eu ouvi que lá aquilo me impactou, falou, glória a Deus, Deus está trabalhando. Graças a Deus. Então é isso aí, irmã. Agora vamos lá então. Quem é a missionária Raabe? Bom, missionária Raabe é uma simples mulher, né? Que tem cada dia assistido para perseverar na presença do Senhor, esposa, mãe, né? E serva. Eu falo que sou serva fiel do Senhor, né? Amém. Porque até mesmo por estarmos na cidade de Aracruz, foi tão somente em obediência à palavra dele, à voz dele, que veio até a nós, hein? A senhora já era daqui da cidade? Você falou? Veio. Não, eu sou natural da cidade de Afonso Cláudio, né? Eu vim para Aracruz com 19 anos. Até então eu pensava que eu estava vindo para trabalhar junto com o meu pai, né? Os meus pais se separaram quando a gente era muito pequeno, eu fui morar com a minha avó. Então, quando terminei os estudos, meu pai, ele veio para Aracruz, abriu uma padaria e aí me chamou para vir trabalhar. E eu pensava até então que era isso, né? Parei um curso que eu estava fazendo, porque com o intuito de dar continuidade aqui, mas quando eu cheguei aqui, era o Senhor mudando todo o roteiro da minha história, né? Então, cheguei com 19 anos, trabalhei um período com meu pai, ele fechou esse comércio, e quando eu estava pronto para retornar para a cidade de Afonso Cláudio, eu fui num culto e Deus levantou um profeta e disse assim para mim que o Senhor mandava dizer: que eu não fosse embora dessa cidade, porque tinha sido a mão dele que tinha me trago para essa cidade, para que ele fizesse de mim um vaso conforme bem parecia aos olhos deles. Amém. A senhora já veio de berço evangélico? Não venho de berço evangélico. Meus pais não são não são evangélicos e depois que eu fui conhecer a palavra do Senhor com minha tia me levando para a igreja com 9 anos, que eu comecei a ir juntamente com ela, né? Ali para a igreja, ela ia da assembleia. E ali que eu fui conhecendo a palavra. Então era na roça e ali, já sabe, né? O povo muito intenso, muito de busca, muito de palavra. E quando chegava nos cultos, toda vez eles faziam um apelo. Eles podiam conhecer todas as pessoas que estavam lá, mas toda vez eles faziam um apelo. Então teve algumas vezes que eu comecei a prestar mais atenção por ainda ser criança, mas comecei a prestar atenção quando ele falou assim, olha, só há dois caminhos, o caminho estreito ou o caminho largo, né? O caminho estreito que conduz à vida eterna, ou o caminho largo que conduz à perdição eterna. E ali aquilo mexeu muito com o meu coração. Então, quando fazia lá, quem queria aceitar Jesus? Porque para ter uma vida, né? Depois, para todos sempre com ele, que eles tinham um jeito de falar, toda vez os apelos que eu ia no culto
tava eu lá na frente. Glória a Deus. Toda vez. Por quê? Até mesmo porque aquilo mexia comigo e quando falava sobre o caminho largo que conduzia à perdição eterna, falava do lago de enxofre, falava sobre o inferno, aquilo me dava, como criança, me dava um medo. E eu dizia, eu não quero isso pra mim, eu quero esse caminho estreito aí, eu quero morar com Jesus. E eu me lembro que minha tia, louvado seja Deus pela vida dela, ela nunca me repreendeu quando fazia o apelo e que eu me levantava ali como criança e ia lá. E eu me lembro que os pastores, com muita ousadia, com muita autoridade, estavam lá na frente, eles nunca também repreenderam. Todas as vezes que estava a gente lá, eles iam com a mesma oração, com o mesmo zelo, com o mesmo amor, impunham as mãos sobre as nossas cabeças e dizia: Senhor, está aqui, ela ainda não compreende, ela é só uma criança, mas que o Senhor, né, contemple isso uma vez mais. E até mesmo quando era o culto de batismo com o Espírito Santo, ia eu lá na frente também. E aí ele colocava as mãos e eu me lembro claramente do pastor orando sobre a minha cabeça e falava com muita ousadia: Senhor, que essa menina, ela não cresça somente em tamanho e entendimento humano, mas que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Leva ela às nações, faz ela pisar os quatro cantos da terra, levando as boas novas. Amém. Glórias E a quanto Deus. tempo de cristão já, irmã? Então, aí nesse momento com 9 anos já ia, né? E foi passando esse período, depois mudamos para a cidade, caminhava, mas não tinha ainda aquela firmeza. Então foi com 19 anos, então, de 9 para hoje eu tô com 37, 28 anos. Mas realmente em começar a ter um compromisso e entender sobre o propósito de Deus foi quando o Senhor me trouxe para a cidade de Aracruz, né, com os 19 anos. Glória a Deus. E como começou a caminhada? Você entendeu, ó, eu quero isso para mim, e como foi o começo? Então, aí quando eu cheguei aqui nesse propósito, que eu queria ir embora e Deus falou tudo isso, eu não entendia nada, eu não sabia nem o que que era ser missionária, eu não tinha esse entendimento, até mesmo eu sempre gostei sim, do meio pentecostal, né, de ouvir a palavra mesmo, e eu achava aquilo muito maravilhoso. Então, quando eu cheguei aqui, que foi me passado da parte do Senhor, isso já moveu comigo. Eu falei, então eu quero entender mais sobre isso. Então, toda vez que eu ia na igreja, eu falava com Deus assim: Senhor, fala comigo de novo, né? Fala comigo de novo. E teve um dia, então, em um culto específico, que uma missionária, ela falando assim: olha, quando você quiser ter certeza que é Deus falando contigo, faça a oração só na sua mente. Converse com ele só no teu interior. Porque quando ele falar com você, você não vai ter dúvida daquilo que ele tem para sua vida. Que pode vir o que vier, batalhas que vier, você vai ter certeza que Deus ele vai se responsabilizar. Então eu peguei aquilo para mim. Por quê? Porque quando meu pai foi embora daqui, e aí eu fiquei morando de favor, né? E então eu sentia muitas saudades, da minha família e por ainda não ser casada e tudo mais. E eu ainda estava procurando um emprego, né? E aí eu falei, eu vou fazer isso. Quando acabou o culto, que eu cheguei depois daquela casa, e aí eu fui orar, e aí eu coloquei só na mente com o Senhor: Senhor, se é verdadeiramente o Senhor que fez essa promessa para mim, que eu nem sei o que que é ainda, que o Senhor disse, né? Até mesmo o Senhor falou assim: vou soprar o teu nome, vou te colocar em cartazes. E eu sempre fui muito tímida. Quem me olha hoje assim ministrando não imagina que a Raabe, né, lá até os seus 19 anos, sempre foi uma menina muito tímida, até mesmo no colégio, para poder explicar um trabalho. Quando falava em trabalho, aquilo eu já começava até a passar mal, né? Que é da timidez. Então, o Senhor, ele veio mesmo para poder trazer toda uma transformação na minha vida, pegando uma pessoa improvável mesmo que somos, né? E aí, então, eu orei ao Senhor e depois passou o culto. Quando eu cheguei lá, tinha uma missionária pregando naquela igreja que era até Jesus é Vida, eu me lembro claramente. Ela pregando a palavra ali no livro de Isaías, se eu não me engano, 37, onde fala sobre a afronta ali, né? Pelo mesmo caminho que vier por 7 voltará, mas o propósito de Deus se estabeleceria ali, né? E ela falou para mim: olha, você não tem entendido, mas hoje o Senhor te traz clareza. Foi a mão dele que te tirou do meio da tua parentela.
para te trazer para essa cidade, porque grande é o propósito dele para com a tua vida. E tu fez prova com ele na madrugada em oração e espírito, e ele te responde hoje. Ele se responsabiliza pela tua vida dentro dessa cidade. Glória a Deus. E aí falou muito mais, hein? Falou que o Senhor, então, que eu comesse a palavra, que eu descesse em oração, que o caminho seria espinhoso, que seria de muitas lágrimas, mas que se eu permanecesse firme, o Senhor me faria viver coisas maiores, que os meus não viveriam, né? Entendi. No meio da minha família. Glória a Deus. E começou a pregar. Como que foi? Como começou? Então, aí, como eu morava de favor, eu sempre fui uma jovem que gostava muito de visitar. Eu trabalhava, né? Então, quando eu chegava em casa, aquilo era um combustível. Se eu ficasse em casa, parece que aquilo é uma angústia, batia desesperadamente. Então, quando eu ia para a casa do Senhor, aquilo me motivava. E aí, um dia, visitando uma igreja ali no Guanabara, cheguei lá e aí a missionária me deu uma oportunidade. Depois daquela oportunidade, ela falou: Nossa, você tem um chamado, uma ousadia para ministrar. Vou te convidar para você pregar aqui, tal dia. E eu já falei: Nossa. Ela falou: Não, você vai ver, Deus não vai te deixar envergonhada, não. E eu me lembro que eu preguei Salmos 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ali Deus me trazia. Não faltará mesmo, não vai faltar as adversidades, mas a gente se vence, né? Pela perseverança na oração. Uma outra coisa muito importante também, assim, que me fez permanecer aqui, foi entendendo o quê? Eu falei assim, gente, Deus, ele é um Deus soberano, ele é algo extraordinário, não tem explicação. Ele me convidando para poder trabalhar para o reino dele, ele me alistando no reino dele. E aí eu falei assim, poxa, eu só tenho essa vida. Eu costumo muito dizer isso, as meninas sempre riem, né? Eu só tenho essa vida, então eu vou querer que ela seja para ele mesmo. Que eu não quero um caminho de perdição que não seja na vontade dele. Porque eu entendi assim, se eu decidisse voltar para minha cidade só por conta, né, da família e da saudade, eu estaria sendo desobediência a um chamado de Deus. E por meio daquilo que a gente ouviu, eu falava assim, não, a desobediência, ela acarreta muitas coisas da nossa vida, até mesmo a morte, né? Falei, não, eu vou me submeter à vontade do Senhor. Então, eu permaneci e comecei a levar a palavra tão somente por conta da palavra que ele liberou sobre a minha vida, da promessa dele. Então, eu sempre falo, eu permaneci por conta da palavra do Senhor, da promessa. Glória a Deus. E o batismo nas águas? E aí foi, então, logo, eu cheguei com 19, eu acho que eu desci as águas com 20 anos, né? Ministério da Missão. 20 anos. E fui batizada com o Espírito Santo quase com 21 anos. E como foi o batismo com o Espírito Santo? Foi bem sobrenatural, porque quando eu via na igreja, as pessoas ali falando em mistério e tudo mais, eu achava aquilo maravilhoso, muito lindo. Mas por causa da timidez, eu já pensava, nossa, quando eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas as pessoas ficam tudo olhando para os outros quando está sendo usado no Espírito Santo. Aí eu falei com o Senhor, Senhor, me batiza com o Espírito Santo no culto de ensino, que tem tão pouquinha gente. Me batiza com o Espírito no culto de ensino, tem tão pouquinha gente. Então eu não faltava um culto de ensino. Podia chegar do trabalho, podia estar faltando 20 minutos para as jovens. Eu tinha aquele pensamento, se eu chegar lá, eu ainda pego um pouco da palavra, eu ainda pego a oração, eu ainda pego a bênção apostólica. E aí, então, tá bom, mas esperando, até que um dia eu recebi um convite da tia da menina onde eu morava, nessa casa de favor, para ir, acho que foi na Serra, um evento, foi. E ali, aquela igreja enorme da Assembleia lá, lotadíssima. Tanto que a gente teve que ficar na parte de cima, esqueci o nome que se dá. Na galeria? Isso aí. E ali, tava o Zil Matos cantando naquele dia, adorando. E aí, bem lá, tá eu lá. E tinha uma senhorinha do meu lado, assim, lá em pé também. E ela ali naquele Pentecoste, né? Eu falando, meu Deus, essa senhorinha tá ousada em Deus, hein? E aí ele começou a adorar um louvor, abre a boca e glorifica, né? Que o Senhor estava naquele lugar. E eu comecei a sentir aquele algo diferente me movendo. E de repente eu só vi quando ela pegou na minha mão. E disse assim, é hoje que Deus marcou o encontro contigo, menina. Hoje ele te batiza com o Espírito Santo e com fogo.
Amém. E ela começou, né, a falar ali sim, e a falar em mistério. E à medida que ela falava, eu não tinha mais controle em mim. O Espírito, a minha boca ia repetindo aquelas palavras em mistério. E pronto, Deus me tomou ali que eu não vi mais nada. Eu só sei que depois, quando ali, né, consegui me conter, meu Deus. Eu falei assim, eu olhei, eu falei, meu Deus, eu tanto pedi ao Senhor para me batizar. E olha onde que Deus está me batizando com o Espírito Santo com fogo, no meio daquela igreja, naquele lugar lotadíssimo, né? E depois, quando a gente voltou para casa, eu lembro que até a minha amiga falou assim, Rabi, você tá vendo como é que Deus faz? Não é a gente que manda nele, não, é ele que controla o vaso, né? E foi muito maravilhoso. Nossa, todas as vezes que eu lembro, né, eu fico emocionada. Eu não sou batizado não com o Espírito Santo, não. Eu já sonhei. Sim, Eu já sonhei umas 2 vezes, assim, falando em línguas, mas não sou ainda não. Mas eu tô pedindo a Deus na hora certa e Deus vai ter misericórdia de mim. com certeza, queremos que tá Amém. perto. Logo você vai estar testemunhando aqui, ó, irmãos, fui batizado com o Espírito Santo, hein? Amém. Glórias a Deus. E a visão de Deus, quando Deus te mostra alguma coisa, como que você começou a ver? Olha, isso é algo também muito profundo, porque igual assim, eu fiquei muito apaixonada em Deus por ele falar no oculto e no escondido, em algo assim que você só pensa, que você não fala com ninguém. Então, quando as pessoas eram usadas comigo nisso, eu falava com Deus, Senhor, eu quero ser usada assim. E quando falava sobre visões também, né? E eu falava com Deus. Então, Deus começou a me usar dessa forma, de uma forma muito natural. Eu nem, eu assim, as pessoas, nossa, missionária, como Deus te usa um profeta. Eu falei, gente, eu não me glorio nisso. Uhum. Então, vamos falar algo bem assim, de uma visão que o Senhor me dera, até mesmo sobre um projeto que agora, né, a gente está até para fazer um culto de agradecimento, que foi no Vale, né, da Pedreira, que agora recentemente eles acabaram soterrando ele, né? A gente fez um dia de manhã, depois começamos a fazer à tarde, né? Tarde com Deus no Vale. Eu me lembro que eu estava num propósito pela madrugada, buscando em Deus revestimento, buscando em Deus direcionamento, né? Por causa de alguns desafios na caminhada. E no meio disso, na madrugada, eu comecei a orar às 3 horas. Quando foi às 4 horas, eu ia me levantar para ler a palavra, para encerrar ali o período de oração. E o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara: permaneça, porque quero eu te anunciar algo. E aí me deu uma visão muito clara do vale lá. E tinha uma chegadinha assim, eu via irmãs encarreiradas, eu via minha amiga, né, Aline, ela toca, ela estava ali, e o Senhor mostrava cartazes e mostrava a gente limpando aquele ambiente. Tudo muito cheio de detalhes, porque eu falo, Deus, ele é um Deus detalhista, irmão. Ele é muito detalhista. Quando a gente pega a palavra, a gente vê isso, que Deus, ele gosta de detalhes. E aí o Senhor falou assim, conforme eu te mostro, faça assim. Eu falei, Senhor, eles vão zombar de mim, falar que eu vou fazer um evento lá no Vale, né? Mas eu sempre fui muito sensível ao Senhor, muito obediente. Independente, assim, se as pessoas vão dar crédito, não, eu entendo que eu obedecendo a voz do Senhor, ele que sabe o que virá, ele que sabe o que ele quer fazer por intermédio daquilo dali. E do jeitinho que Deus fez, e me mostrou também quem é que estaria comigo, né? Que é Mayra, eu já profetizo sobre a vida dela, que ela é uma missionária, amo a vida dela. Amém. Ela se prontificou ali, né? Entendo que Deus escolheu a gente mesmo improváveis. E conforme Deus falou, marcamos o dia ali, fizemos aquela recepção e foi algo muito impactante. E depois o Senhor foi falando, né? Toda vez que ele dava um direcionamento na visão, eram batalhas, mas conforme ele mostrava, a gente conseguia ali alinhar para fazer conforme ele queria, Glória a né? Deus. De forma muito detalhista. Eu me lembro que Deus me mostrou cartazes, onde a gente escreveu em algum cartazes ali, né? Assim, você é a princesa do Senhor, né? Vai ser tão lindo quando Deus cumpriu o que te prometeu. Tem mais um outro, agora eu não me lembro no momento. E eu me lembro que quando aquelas irmãs iam descer, até mesmo porque os irmãos iam, o irmão mesmo, né? Foi um Eu fui que lá esteve as ali 2 vezes. conosco. E aquilo ali já mexia com ela, porque elas nunca esperavam,
ser recepcionada ali numa chegada de um vale, um lugar que todo mundo olha e até mesmo fala assim, pode desmerecer, né? Mas Deus via algo além ali, né? Nesse intuito, a visão de Deus, né? Porque ele vai além do nossa limitação humana, né? E no dia que eu fui lá foi tão assim que eu falei assim, falei com Deus assim, Senhor, eu sei que é para as mulheres, mas fala comigo. Sim. Aí Deus falou comigo, falou com a minha esposa, falou com a minha filha. As pessoas falavam assim, nossa, Deus usou a família toda. Foi benção. Mas, irmã, a preparação espiritual para fazer um trabalho desse tem que ser muito intensa? Eu falo assim, né, irmão? Desde que Deus ele chegou na nossa vida e fez um chamado, uma promessa, ele te confiou algo, uma responsabilidade. Até mesmo quero frisar isso aqui, porque eu me lembro muito bem que com os meus 19 anos, ali para 20, que eu ia na igreja por esse amor de favor. E por Deus falar que eu tinha que permanecer na cidade, eu orava muito já falando com o Senhor que ele preparasse então um lar para mim, uma pessoa para mim. Eu me lembro que sempre Deus falando: come primeiro a minha palavra, se intensifica na minha presença, desce na minha presença, se reveste, porque das demais coisas tô eu cuidando. Mas a gente como jovem, né, acaba a mente ali muito intensa, mas ainda bem que a misericórdia do Senhor é tremenda. Então eu entendo assim, desde que Deus ele te confiou algo, a gente não tem que ficar esperando Deus mandar a gente ora, jejua, lê a palavra. Já tem que vir daí. E à medida que a gente persevera para Deus chegar até confiar algo sobre isso, sobre a vida da gente, nessa dimensão aí, né? Que é uma responsabilidade também, que a gente sabe que é retaliações, é perseguições, né? Serão batalhas muito intensas. Ele já tá vendo que a gente já está, né, capaz. Nesse sentido, assim, claro que a gente nunca vai alcançar jamais uma perfeição. Deus, a gente sempre vai ter que reconhecer também, se colocar no momento de fraqueza, né? Porque quem faz forte na gente é o Senhor, quem nos faz forte é a gente. A palavra diz, ele é minha fortaleza, né? O meu refúgio. Então já vinha toda essa perseverança. Eu sempre fui alguém nesse sentido assim. Tanto que a minha caminhada é de oração. Acompanhei muitas irmãs de Deus e Amor. Então, assim, em oração em todo o tempo. Então as pessoas falam assim, missionária, mas é oração, mas eu entendo que é na oração, é descendo na presença, é entrando na dimensão espiritual, é que a gente encontra refúgio para uma alma que está aflita, para uma alma que está se sentindo tão angustiada, como o salmista Davi diz ali, né? Ele conversando com a sua alma, porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele mesmo conversando com a alma dele, encorajando ela. Então, é sobre a oração, é sobre a perseverança, né? A persistência em meditar na palavra. Claro que a gente vai ser sempre, algumas vezes vamos ser infiéis, vamos caçar nisso daí, vamos ser inconstantes, mas Deus, ele não nos julga por momentos, né? Que vai ter os momentos, mas Deus, ele olha toda uma trajetória da gente. Então, desde que eu cheguei aqui, então, desde o momento, assim, não jamais querendo engrandecer, mas diante de qualquer desafio, foi sempre pedindo ao Senhor, socorre-me, Senhor, me sustenta, e nunca me afastei dos caminhos do Senhor, né? Então, acabando de concluir a pergunta do irmão, então é nesse sentido. Então, quando já é anunciado, Deus ele já vinha nos forjando em todo um trajeto. Já tinha nos passado por batalha, já tinha nos feito passar por algumas perseguições, já tinha feito a gente renunciar, já tinha nos dado clareza da voz dele. Então, diante disso, eu tinha convicção que era a voz dele, que ele se responsabilizaria diante de qualquer coisa que se viesse ali. Então, a gente já buscava. E depois que ele falou, também anunciou, a gente intensificou mais, né? Pedindo a ele agora também qual era o propósito dele ali. Foi aonde o Senhor falou que ele queria incendiar novamente os corações, fazer eles entenderem que não é só a oração do outro que sustenta eles, que o Senhor também pode se revelar a eles. Então, o intuito de Deus nos eventos no Vale ali, a qual ele trouxe ao meu coração, era que as pessoas se chegassem ali e se derramassem ali naquele momento,
né? Se humilhasse, porque há guerras que só são vencidas, às vezes as pessoas pensam, no monte, não, há algumas guerras que serão vencidas no vales, algumas pelejas, né, que serão passadas ali no vale, né? Em perseverança em Deus. E teve alguma coisa que você teve que renunciar para seguir Jesus? Você achou que foi complicado, mas Deus te deu a graça? Sim, porque eu sempre sonhei, né? Como eu falei, meus pais se separaram muito cedo e eu fui morar com a minha avó. Então, assim, eu sempre, até me emociono, sempre sonhei em estudar e fazer uma faculdade, somar com minha mãe. E eu sempre tive um coração missionário em mim. Eu dizia, eu quero abençoar vidas. Eu não quero trabalhar para ter só para mim, né? Eu quero abençoar a vida, eu não quero esperar alguém me pedir, eu quero ir lá comprar cesta, eu quero surpreender pessoas, né? Porque era aquilo que eu esperava. E aí, então, quando eu cheguei na cidade de Aracruz, que o intuito, então, de continuar, eu sempre quis ser psicóloga, agora né, somos, né? Glória Somos, a pela Deus. palavra do Senhor. Então, quando eu cheguei aqui, foi isso também que Deus usou, irmão, e disse assim para mim: primeiro, Deus quer que você sirva a Ele, seja à disposição dEle. E aí, eu falei, como assim? E aí falou, Deus usou, a irmã e falou, Deus não quer que você é, faz faculdade. Ele quer que primeiro você esteja à disposição dele. E foi isso. Foi algo assim que eu falei, meu Deus, né? Era o meu sonho, era o que eu queria. Mas o Senhor falou assim, mas vai chegar o tempo que se você for obediente à voz dele, ele também vai te surpreender. E aí foi isso, fui deixando o Senhor se servir de mim. E eu nunca fui alguém também de esperar, assim, Deus me mandar, sabe, ora pelas BR. Eu entendo, todos os dias existe um mundo espiritual, ele é real. Então eu entendi assim, uma hora vai ser eu nas BR. E aí, será que Deus vai levantar alguém para poder estar orando, intercedendo pela minha vida? Para que o Senhor me guarde, me dê livramento? Porque todos os dias, irmão Luciano, tem alguém saindo de casa estressado, tem alguém pegando as estradas alcoolizado, tem alguém fazendo coisas, né, pelas BR. Então o Senhor, isso queimava, e eu dobrava o meu joelho, intercedia, Senhor, vai dando livramento nas estradas, quem estiver trabalhando. Porque a gente não precisa daqueles que dirigem o carro dos Correios, precisa daqueles que dirigem uma transportadora para manter uma cidade, como é que vai chegar medicamento, como é que vai chegar alimento. Então essas pessoas, elas se doam a isso. Se todas essas pessoas se acovardar, né? Esses profissionais. Então eles precisam das nossas intercessões. E aí, então, eu sempre me doei nesse ministério. Há muito mais também a mulheres, né? A orar pelos hospitais, a orar por crianças. Deus já me deu visões de crianças em leito de hospital cancerígeno ali, que estavam lá por causa de obras feitas e o remédio não fazia efeito e Deus me dizia, clama porque eu vou lá e vou fazer o efeito que o remédio não está fazendo, porque essa obra será quebrada. Glória a Deus. Sim. Então, eu me lembro até mesmo na pandemia que, por conta das crianças, eu não saía muito para ministrar. E eu falava, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer, né, para exercer o meu ministério? E Deus falava assim, usa o celular. Usa para o bem da minha obra, né? E ali eu não esperava alguém mandar uma mensagem. Eu ia ali, pedi o Espírito Santo que me direcionasse a mulheres ali que estavam passando por desafios ali. E eu ia ali, enviava uma oração, enviava uma palavra. E eu me lembro diversas vezes fazendo isso. E isso no anonimato, porque eu entendo que a missão, ela não tem que ser também só. Talvez as pessoas pensem, é só se aparecer. Não. Isso vai ser notório diante do Senhor. Então, tem muitas pessoas hoje que a gente chega dentro da igreja e às vezes elas pedem oração dizendo: eu tô abatida porque eu não tenho uma oportunidade na igreja, eu não tenho uma carteirinha. E eu falo, irmã, o Senhor, ele me passou por um momento de experiência. E eu entendo que a gente não precisa de ter uma carteirinha, não precisa de, às vezes, ter uma oportunidade, porque o Senhor até mesmo ele pode estar provando a tua fé, porque você tem joelho, seu joelho te leva, aleluias, aonde talvez os seus pés não vão alcançar, E deixa, né? tá disponível, né, também, Está, né? isso aí, está disponível. Porque Né? às vezes, cortando Sim, não, a né? senhora, às vezes a pessoa fala, quero ser usado, quero trabalhar na obra,
Mas tem muito serviço ali. Com Tem certeza. muito serviço. Às Muitos. vezes, trabalhar na cantina, apoiar um irmão ou até um ciclo de oração que vai fazer um trabalho diferente, é uma forma de estar trabalhando, né? Isso é missão, né? Isso é estar no serviço do reino. Só que às vezes as pessoas às vezes assim pensam que ele está varrendo uma igreja, tirando o lixo, às vezes é menos do que o outro. Mas nós vemos até mesmo por aquela parábola, né? Quando aqueles trabalhadores ali, aquele patrão coloca aqueles trabalhadores ali, eles trabalham o dia todo, mas o outro pega só a metade do dia. Quando chega no fim do dia, que aquele patrão chega e vai acertar com todo, ele dá a mesma quantia. E alguns questionam, "Ué, mas por quê que ele está recebendo também a mesma, né, parte?" Mas por quê? Porque Deus, ele é justo. Não tem isso. Deus não vai fazer esse tipo de acepção. Deus vai olhar, claro, quem está fazendo com zelo, porque ninguém esconde também o pensamentos, né, o sentimento do Senhor. Verdade. Ele sabe, né, quem é que está fazendo realmente ali com a intenção de se doar ao reino mesmo. Já aconteceu de Deus lhe mostrar alguma situação para você entregar alguma pessoa e essa pessoa tá num nível, tipo assim, não vou dizer espiritual, tem um cargo maior no ministério. A senhora falou assim, meu Deus, como que eu vou entregar? Com certeza, com certeza. Já recebi convite de ir em lugares assim, de pensar assim, meu Deus, como eu, né? Como eu tão pequena, vou subir naquele altar com pessoas ali tão aprofundadas, né? Vamos dizer assim, em curso, em tantas coisas mais. E chegar lá e ainda o Senhor já me antecipar, eu vou te usar aquele que está lá, né? Na direção. E eu já ir pensando, mas ao mesmo tempo com temor, falando assim, gente, se eu não for, eu tô negando ao Senhor, né? Eu não estou sendo uma pessoa fiel. E eu sempre me lembro da passagem de Jonas. Eu falei, não, e eu não quero que passar pela mesma situação que Jonas. Eu vou, Senhor, o Senhor seja comigo. E de chegar lá e ministrar, e de chegar ali, então, até mesmo pelo ministério, então, do Senhor nos usar, né? Por misericórdia, no culto e no escondido. Então, aquela pessoa tá ali passando por batalhas internas que, se ele fosse comunicar a outrens, aí poderia ser julgado. Há muitas pessoas, irmão Luciano, eu falo porque eu passei. Eu passei por um momento de de ansiedade profunda, de crise de ansiedade, diante de um cenário, né, assim, de luto que veio na nossa trajetória. E eu tinha muito apego a essa pessoa. E quando eu me vi, eu já me vi com aquilo, aquele algo tenebroso dentro de mim. Eu disse, o que está acontecendo comigo? E eu ministrando, o Senhor por misericórdia usando, né? Nós íamos em igreja, mas quando chegava a noite, começava aquele desespero. Então eu falei, nossa, eu estou vivendo aquilo que as irmãs me pediam para orar por elas. Eu estou passando por crise de ansiedade. Parece que aquilo, naquele tempo, tudo que estava construído dentro de mim, parece que desmoronou. Aí eu passava um momento que eu não queria mais sonhar, falava assim, nossa Deus, a vida é muito breve, então coisa assim, eu não quero mais sonhar, eu não quero mais buscar para isso, tá bom isso aqui mesmo, tá isso aqui. E eu me lembro então que o Senhor, diante de uma tarde, me deu uma estratégia, falou assim, olha, para cada um eu tenho um tempo determinado. Então ali foi o tempo determinado, mas para você o seu caminho ainda é longo. E me deu a estratégia para que eu estivesse buscando no Salmo 46 e falou assim: você vai começar a verbalizar. Você vai orar esse salmo de manhã, de meio-dia e de tarde. Porque agora você vai realmente viver e vai sentir o que é aquilo que você prega, que é o poder da palavra. E Glória a eu comecei Deus. aquele propósito e eu dizia, Senhor, quando isso vai passar? Quando esse temporal vai passar? Quando esse cenário de tenebroso em mim vai passar? Porque aquilo era muito desesperador mesmo. É algo que hoje eu falo assim, meu Deus, somamos como mulheres e a gente é algo que a gente só quer poder conseguir pegar e arrancar com a mão, né? Mas foi a mão poderosa, que seja a palavra, que fez isso. Jamais desfavorecendo, jamais assim, criticando também, porque vai haver aqueles que vai precisar de passar pelo médico, tomar os medicamentos, né? Sim. Porque Deus vai ter um tratar com cada um. Só que eu não tinha esse conhecimento. E por temer julgamento, eu não me abri com pessoas. Eu não me abri.
E isso eu vi que isso me prejudicou muito mais. Mas nisso o Senhor me deu a estratégia de orar na palavra. Até que um dia, depois de mais de 3 meses perseverando no propósito dessa palavra, de manhã o Espírito Santo falou comigo assim: procura aquilo que tanto estava, né, tirando o seu desejo de sonhar, de levar a palavra. E eu achei paz dentro de mim. E o Senhor falou assim: agora você tem conhecido o poder realmente da minha palavra. Ela faz isso. E o Senhor falou assim: agora você está apta para chegar em determinados lugares e eu vou te mostrar profundo e oculto de pessoas que estão passando por essas batalhas. Líderes de circo de oração, missionárias, pastoras e não só mulheres, homens também, mas que se fecham com medo de se abrirem e serem julgados. Como, né? Que pode dizer, mas como Deus usa tanto no louvor e diz que está passando por ansiedade? Ah, como Deus usa tanto na palavra, na revelação e usa tanto na oração e está passando por isso? Como ele está de frente de toda uma igreja e está passando por isso? Só que a gente sabe que a gente vai. O Senhor me fez entender por quê, irmão Luciano. Eu era alguém que julgava. Sério. Quando eu ia ministrar em círculo de oração, que alguma irmã vinha, dizia, missionária Rabi, sabe, quando você estava ministrando, Deus me colocou uma confiança de eu me abrir com você. Eu tenho passado por isso, por crise de ansiedade, por medo. E eu dizia, gente, como essa irmã pode dizer que tá passando isso, gente? Será que ela não ora? Será que ela não jejua? Será que não tá lendo a palavra? Eu dizia assim, e eu sei que muitas das vezes eu fui ignorante. Quantas das vezes eu sempre peço perdão ao Senhor. E continuo orando que o Senhor cada vez me leve mais a mulheres, né, que estão passando por isso e não têm coragem de se abrir. Por quê? Aonde eu falava assim, será que elas não estão orando? Eu dizia assim para ela, irmã, talvez você está precisando de fazer mais propósito, orar mais. Mas não era. Não era, porque aquilo veio de uma forma que o inimigo, às vezes, ele aproveita um momento vulnerável e vem com as setas, né? E alcança isso, o coração, né? E aí somente o poder da perseverança da palavra. Então não é algo que a pessoa quis pegar ali. Jamais, né? Então eu falo assim que muitas vezes eu fui ignorante nessa parte, mas até ser corrigida pelo Espírito Santo, não tenho vergonha, não vou ser hipócrita e jamais não falar isso aqui também, né? Porque talvez outras pessoas podem estar cometendo essa mesma falha em falar com alguém, ah, você está orando mais, sem até mesmo conhecer. Então não era mais oração, a pessoa precisava de agora de um refúgio, de alguém para estar ali junto, né? E a pessoa também que a pessoa confiou em se abrir com ela também, ter o E, discernimento de segurar aquilo, não espalhar para ninguém, porque às vezes a pessoa não quer se abrir porque tem medo de se expor, de ser exposta, né? Por irmão, outra você pessoa. falou algo muito importante, isso mesmo. Eu mesma, por não ter conhecido dentro da cidade, por tantas coisas, eu mesmo fui alguém muito fechado. Então, por isso que eu busquei muito ter uma intimidade com Deus, em ser sensível à voz dele, nesse sentido. E eu me lembro que cada aprovação, Deus me falava assim: eu tô te tornando alguém que eu possa confiar, para que eu possa trazer pessoas que possam confiar em você. Porque talvez eu sempre falo assim: tem vezes que é melhor você chegar no jornal da cidade e ir lá contar, falar, "Ah, divulga aí, do que chegar a pessoas, porque, infelizmente, né, irmão, é algo assim, eu vou dizer que é algo triste. Porque tem pessoas que buscam tanto, sobem tantos montes, têm tanto conhecimento na palavra, mas precisam do freio da graça. Precisa disso daí, porque é aquilo. Ah, eu, né, foi, a pessoa se abre com ele. Ah, eu tenho uma melhor amiga, uma melhor amiga, ou um melhor amigo, ah, vou contar só pra ele. Aí aquele outro tem um melhor amigo também, ah, vou falar isso aqui pra fulano. Daí a pouco aquilo, né? E é o que a gente encontra hoje realmente. São pessoas frustradas, abatidas, desacreditadas, porque se abriu e daí a pouco soube que outras pessoas já estavam sabendo daquilo dali. Eu mesmo sou alguém assim, quando o Senhor me coloca no meu coração a fazer algo para alguém, no termo missionário, eu até falo com aquela pessoa, olha, agradeça ao Senhor, é para engrandecer a Ele, não precisa de expor, não precisa de falar, não precisa disso. Claro que vai ter algumas ações que sim, mas vai ter outras que senão vai constranger a pessoa já tá ali lutando, né, guerreando para conseguir sobreviver, perseverar na presença do Senhor. Aí se vai e faz isso com ela, vai acabar matando ela, né, mais rápido ainda, ferindo ali. Então, o que o irmão falou é algo muito sério mesmo.
É Deus testificar. E tem que entender que é uma alma ali, né? É uma alma. E pensa, eu falo assim, pensa, uma pessoa, uma alma. Às vezes, igual quando Deus fala assim, ó, você vai lá naquela igreja ministrar, vai ter tantas pessoas, 100 pessoas lá, mas vai ser específica para uma pessoa só. E algo que Deus ele abre o entendimento da gente é que uma pessoa, mas quanto essa uma pessoa pode alcançar, irmão? É Olha a sua verdade. vida, né? Quantas pessoas sua vida alcança? Tava falando com um amigo nosso, aí pensando assim, falei, rapaz, antes de eu conversar com ele, aí eu falando com Deus, falando, Senhor, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí ele contou que, ele contou, deu até o testemunho aqui, ele contou que a esposa dele orou e falou assim, ó, Deus me manda você fazer um vídeo para toda a cidade. Aí ele, mas como? Eu sou fechado pra esse negócio aí e tal. Aí eu mandei mensagem convidando ele para vir cá. Aí ele mandou para a esposa dele, ó, que não tô entendendo nada aqui agora. Meu E, Deus. e quando eu fui conversar com ele, até me emocionei lá com ele, lá a gente conversando, falei, rapaz, então é de Deus. Você é resposta de oração. Então, é bom. E eu cheguei a falar com Deus. Pelo menos uma pessoa foi impactada e já tá bom. Já tá bom. Pelo Por quê? menos Porque uma. essa uma ela vai continuar, né? É, Eu me lembro algo que o Senhor falou um dia comigo, dizendo assim: é só semeia, porque quem vai dar o crescimento é Ele, quem vai verdade. fazer a obra, né? Teve um dia, Se- teve um dia que eu falei com o Senhor assim. Falei, Senhor, faz o. Eu tinha ouvido uma pregação da irmã Fabiana. Lá no. Agora que eu tô lembrando aqui, ó, pra você ver, eu tô lembrando agora. Lá no Bar de Fátima. Ela falou, Senhor, faz oração, pede um dia sobrenatural. Olha só, agora que eu tô lembrando disso aqui, da irmã Fabiana. E eu fui trabalhar. Falei, Senhor, faz hoje um dia sobrenatural. Faz algo diferente. Glórias a Aí deu Deus. 5h18, nada. Aí eu peguei a bicicleta, fui de bicicleta, falei assim, Senhor, ainda não acabou o dia ainda não. Meu Deus. Faz algo diferente. Cheguei em casa, minha esposa conversando com você. Aí tal. Vocês conversando e eu tô ouvindo. Aí eu tentando ouvir de quem era a voz, eu não sabia que era você. Eu tentando, mas tá falando com quem? Tá bom. Aí você falou que era pra chamar a irmã Fabiana pra vir aqui. E olha pra você ver. Eu fui de manhã cedo na palavra dela que ela falou lá. Sim. Na palavra dela. Agora que eu tô lembrando que foi ela que tinha falado. Faz assim, faz um dia, pede a Deus pra fazer um dia sobrenatural. E Deus falou. E aí eu falei, não, então já pede o número aí, já liga pra ela. E ela se prontificou e foi benção aqui também. Falar a verdade que foi um dos podcasts que, tipo assim, foi tranquilo, entendeu? Tudo foi fluindo Sim. de forma Glórias a natural. Deus. Glória a Deus. E eu tô lembrando agora que foi, ela tinha ministrado e acabei convidando ela pra você ver. Glória a Deus, ele Deus. faz esses alinhamentos, hein? Eu me lembro que nesse dia eu estava em casa cuidando e o Senhor me trouxe a sua esposa ao meu coração para que testificasse algo para ela. E eu sou muito assim, eu posso estar fazendo o que for. Se o Senhor falar assim, agora, eu tô ali, né? A gente tem que estar pronto, né? E aí nisso Deus me trouxe ao coração, que falasse também dela, e eu fui muito obediente, Amém. né? A gente precisa, né? A obediência, né? A obediência e a gratidão, elas geram na nossa vida, né? Livramentos, milagres da parte do Senhor, que não impactam só nossas vidas, mas que encoraja outras e impacta outras vidas. E aproveitando esse momento, se posso, né? Pode ficar à Quero vontade. contar que algo, então, desse sentido, em obediência ao Senhor, sobre um testemunho que tenho, né? Que é com meu filho menor, meu caçula. Eu tenho 3 filhos, Ednei Abraão, Pietro, né? Lucas. E eu me lembro, então, que eu ainda estava na mesa de parto para poder passar pelo procedimento ali para ter o Pietro. E eu me lembro que os 2 médicos disseram para mim, assim, que eu não poderia mais ter filhos, né? Por conta de algumas complicações, né? E que então eu procurasse depois ali de cessar, né? De fazer uma laqueadura, algo assim, porque senão poderia ter o caso de o risco de morrer eu e meu filho, se fosse outro. Tá bom, saí dali,
fui para casa, né? Falei isso com meu esposo, falei com a minha sogra. E ele falou assim: então vamos ver para poder correr atrás do papel, você fazer todo o processo e tal. E eu me lembro então que o Pietro, que é o do meio, estava com 3 meses e meio. E eu só estava esperando ele fazer 4 meses para que assim eu fizesse, né? Corresse atrás dos papéis. Eu decidi, eu estava decidindo, eu falei com o Senhor, então eu vou fazer. Vou decidir, porque depois, como é que eu vou deixar 2 crianças aí pequenas, né? E como é que depois também, até mesmo se não acontecer de morrer na mesa do parto, ficar com alguma sequela, ficar com alguma coisa. E eu me lembro que eu recebi o convite, então, para ir louvar numa igreja, e chegando lá, louvei até o final, e chegou no final do culto, de repente vem uma pastora e fala comigo assim, olha para mim com o neném no colo, 3 meses e meio, e fala, você só tem ele ou tem mais algum em casa? Eu falei, tem, mas ainda um pequenininho em casa, né? O outro ainda tava com 1 aninho e pouco. Ela falou assim, pois é, o Senhor vai te dar mais um. O Senhor vai te dar mais um profeta. E eu coloquei a mão no coração, falei, ai meu Deus. Ela falou assim, não repreenda o Senhor teu Deus, porque os teus filhos são escolhidos ainda antes de estar no ventre para uma grande obra. Eles já são profetas. E eu só sei, assim, que eu tinha ficado tão impactada com o culto, e quando lá vai eu voltando para casa agora no caminho chorando. Falando, ai meu Deus, e agora, Senhor, como é que eu vou fazer? Você não vou poder ser desobediente à voz do Senhor. Mas os médicos falaram isso. E aí cheguei, conversei com a minha sogra. Ela falou assim: não, como? Né? Não tem condição. A gente, dizendo ela assim, né? A gente já não tá dando conta desses 2 pequenininhos. Mas eu falei assim, mas eu coloquei no coração. Falei, ai, vou descer umas madrugadas. E fui dialogar com o Senhor. E eu falei assim, vou ser intencional com o Senhor. Senhor, olha, então tá bom. Se sirva de mim. Porque eu entendo que depois vai ser, né? Se o Senhor quer, que vai alcançar as nações. Porque quem sou eu? O fôlego de vida quem dá é o Senhor. Mas eu falei, mas me deixa com saúde, Senhor. Glorifica o teu nome. Então, se é o Senhor falando, se responsabiliza. E aí eu sei que eu pedi o Senhor, então assim, pedi ele que ele deixasse o Pietro completar 3 aninhos para que ele me desse a outra promessa. E foi justamente quando o Pietro tinha 3 aninhos, e aí então que veio o Lucas, né? Que significa iluminado, né? E o Senhor me revelou o nome dele, me mostrou que era um menino, até mesmo em sonho. Me mostrou até quem seria a doutora. Quando eu cheguei lá para fazer o ultrassom no dia, tava tudo em detalhes, aquilo que Deus tinha me mostrado. Glória a Deus. E ali então, eu não temi, né? Eu confiei na voz do Senhor. Uma coisa que eu falo é você acreditar naquilo, independente se vai ter levante, se vai ter o que for. Mas se é o Senhor, ele vai abrir caminho, ele vai cessar ventos, ele vai dissipar com as potestades de principado, ele vai calar as vozes, ele vai fechar a boca do leão, ele vai, né, não vai livrar da fornalha, mas ele vai caminhar com a gente dentro da fornalha, né, para engrandecer o nome dele. E eu me lembro que aí passou, tive o Lucas, foi bênção, mas quando o Lucas estava com 5 aninhos, justamente quando meu esposo fez uma viagem, eu me vi sozinha com eles. Esse menino começa a passar um mal do nada. Ele já chega no hospital morrendo, né? Assim, no sentido. E corre com ele para saber o que estava acontecendo, e os batimentos cardíacos muito acelerados, dificuldade de respirar, pneumonia silenciosa e bronquite asmática. Saturação descontrolada. Oxigênio, esse menino ficou praticamente quase 8 dias no oxigênio. E eu junto com ele. Eu me lembro que no 5º dia, a médica chegou dentro da sala e falou, mãezinha, todo o procedimento que a gente tá fazendo não tá dando um bom retorno pro Lucas. E se até hoje à tarde ele não tiver um bom retorno, a gente vai precisar de entubar ele ou fazer uma ventilação. Eu me lembro que subiu um frio assim do meu lado, que eu senti que aquilo era um espírito da morte. Eu falei, meu Deus. E aquela doutora saiu da sala e eu falei, doutora, não vai precisar de acontecer isso com meu filho. Eu me lembro que ela saiu da sala e eu desci em oração. E eu falei, Senhor, e agora? Eu já orei, já tinha ligado para irmãs pedindo oração, liguei para minha sogra. E minha sogra falou do outro lado, meu Deus, né? E eu via aquele caixãozinho, Deus me mostrava. Eu falei, não, Senhor, como assim? Mas o Senhor me recordou, irmão Luciano, que eu estava passando também por um momento de desafio. E a gente, às vezes, ser usada para profetizar bênçãos é muito bom.
Mas quando Deus te usa de forma mais firme para passar correção ou anunciar a vida de alguém, ali algo que ela não que ela quer ir para o destino dela, mas Deus está dizendo, olha, eu te escolhi para isso, é nisso aqui que eu quero, e se você não for obediente à minha voz, você vai passar por provação, eu vou te trazer correção, eu vou te levar para a olaria, eu vou te quebrar, né? Vou te fazer conforme parece. E aí as pessoas se levantam mesmo. E eu tava passando por um momento assim que Deus estava me usando dessa forma. E aí eu falei com o Senhor, eu não quero mais ser profeta. Não vou ficar mais profetizando. E eu me lembro que eu comecei a ir pregar em alguns lugares e engoli algumas coisas. E aí o Senhor falou assim, olha, se você reter o que não é seu, o que é meu e eu te entrego, eu vou tocar num dos seus. Eu vou permitir. Então naquele dia eu lembrei disso. Falei, meu Deus, é Deus que me deu. A qualquer momento que Ele quiser, Ele me toma. E aí eu dobrei o joelho, mas eu falei, Senhor, existe uma palavra tua sobre a vida do Lucas. E não foi depois que ele nasceu, foi ainda antes dele estar no ventre, porque o Senhor se antecipa. Então era antes dele estar no meu ventre, o Senhor me anunciou ele. E tem uma promessa sobre a vida dele. Essa promessa não se cumpriu, tem uma palavra. E o Senhor disse que o Senhor vela na sua palavra para se cumprir. Então faz, Senhor, o efeito aqui que o remédio não está fazendo no meu filho. Me permita voltar para casa com os meus filhos no braço, mais vivos, Senhor. E eu me lembro ali então que a saturação passou, chegou a noite, quando as meninas vieram, a saturação dele já tinha melhorado. Quando foi no outro dia repetir os exames, foi um exame doloroso, porque foi um exame que faz, que é para poder ver Gasometria. Isso mesmo, é o mais doloroso que tem. Elas sentaram 3 vezes, ele gritava de dor. E aquela dor doía, né? Uma mãe, né? E dói mesmo. E elas diziam, mãezinha, a gente não vai tentar de novo. Eu falei assim, por favor, tenta mais uma vez, porque eu sei que é pro bem do meu filho. E ali, então, repetiu quando passou naquele outro dia, ele passou bem, quando trouxe os exames para a glória de Deus. No meio disso ainda, eu sei que Deus ainda quis provar minha fé. Teve no 7º dia, a partir da manhã ele estava bem, de repente na parte da tarde começou a querer dar uma oscilada. E eu falei, meu Deus, falei, não, Senhor, eu vou continuar confiante. Aí quando chegou a noite, chegou os resultados dos exames, estava tudo bem. No 8º dia, a gente foi para casa. Para a glória de Deus. Então o que eu entendo, irmão Luciano, também? Deus, ele faz a promessa, mas a gente precisa, para ela se cumprir, depende também da gente, se disponibilizar, deixar ele se servir da gente, mas o adversário sempre ele vai querer vir, de alguma forma, né, no meio de alguma fraqueza da gente também, querer achar alguma brecha para querer tentar matar as promessas, né? Mas eu sei que quando nós suplicamos ao Senhor, a misericórdia dele nos alcança uma vez mais. É, Deus. Deus é tremendo. E hoje está ele lá, já com 7 aninhos, caminhando para 8. Né? Glória a Deus. E perseguições? Ah, muitas, hein? Muitas e muitas. Muitas das vezes aqui mesmo eu ouvia, né? O que você está fazendo aqui, sozinho nessa cidade? Volta para sua terra, né? Até mesmo por causa de profecia, eu já, né, fui submetida a perseguição intensa mesmo, né? No sentido de falar até mesmo que eu estava sendo usada pelo inimigo, que não era o Senhor. Meu Deus. Sim, e de proferir muitas palavras, mas eu entender, eu sei, eu conheço a voz do Senhor, né? A gente, à medida que a gente vai intensificando o nosso relacionamento com Deus, porque nós precisamos ter relacionamento com o Senhor, não é só momentos como tem um louvor, né? Não é viver de momentos, mas ter relacionamento com Ele, a gente não se confunde. Mas a gente sabe que as pessoas vai sempre querer ser beneficiada. E quando algumas coisas forem desmascaradas por aquilo que só Deus vê, porque Deus ele vai em ambientes que você não pode, irmão. Ele ouve conversa que você não ouve. Verdade. Ele acessa ambientes que a gente não pode. Ele sonda pensamento que a gente não sonda. De pessoas maquinando, de pessoas forjando mal, de pessoas caluniando. Então, quando Deus ele desmascara isso, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que o irmão também anote isso depois. Perseverança em oração descortina cenário e desmascara caráteres, né? Perseverança em oração descortina cenário e desmascara caráter. Então, assim, à medida que a gente vai perseverando em oração, Deus ele acaba fazendo isso. Então, tem pessoas que não querem estar submetidas a isso, e aí vai se levantar mesmo, né?
vai se levantar. Eu já tive vezes de ministrar em igreja, de estar ali, de ministrar uma palavra, e aquela palavra for mais assim, a pessoa querer subir lá e querer me envergonhar da palavra. E eu dizer, nossa, não volto nunca mais. E Deus fala assim, você vai voltar. E eu ter que voltar lá para levar a palavra, e ainda, mas com o coração ainda ali, né? Ainda mexido, e Deus falava assim, você vai ter que voltar mais uma vez, até esse coração tá limpo. E você falando aí, Deus é tão tremendo. Lembrei de uma experiência que eu tive aqui. Um dia eu saindo do culto, a irmã falou comigo assim, ó, falaram que vão te envergonhar, mas eu tô cortando o laço e você vai ser exaltado. Alguma coisa assim ela falou. Eu não entendi nada. Falei, pô, tá bom. Aí beleza, aí passou um certo tempo, poucos dias, né? Nem um mês. Aí veio um rapaz, um cargo maior do que o meu. Na verdade, talvez o cargo não era maior, mas ele tinha uma influência maior do que a minha. Sim. Ele falou, ó, sai da sala do diretor ali agora ali, ó. Chamou a minha atenção por causa de você. Eu, por causa de mim, não entendi nada. É porque eu falei que você não ia dar conta de fazer o trabalho, você foi lá e deu um show lá e ele chamou minha atenção. Eu sem entender nada. Aí o diretor depois chegou pra mim, ó, chamei fulano aqui, que ele falou que você não ia dar conta e você foi lá, foi o melhor que foi lá. E eu sem entender nada. Aí eu lembrei do que a irmã falou, que queria me envergonhar e Deus estava mudando o cenário. Então, Deus trabalha nos mínimos detalhes. Às vezes nós não tem que estar ouvindo nada, a gente não sabe, Deus está trabalhando. Ele tá já se antecipando. Eu acho isso maravilhoso. Fico maravilhado com essas coisas que o Senhor faz. Ele se antecipa. Às vezes é em cenários. A gente sabe que os levantes vai vir, ainda mais quando Deus ele se antecipa em anunciar alguém sobre um cenário de provação, vamos dizer assim. Tá tudo bem ali, a pessoa fala, como assim tá profetizando? Vento, como assim tá profetizando? Dificuldade, se lá vai tudo bem, né? Ou até mesmo quando Deus usa, no meio que a pessoa tá passando um cenário de dificuldade, e Deus está dizendo, olha, o Senhor vai te trazer vitória, vai te trazer bênção, mas a pessoa pensa que aquilo ali é momentâneo, vai ter todo um processo, né? Então, quando você é usada para correção, exortação, pode ser certeza, né? Vai ter, sim, as perseguição, vai falar que não é Deus, mas a gente faz o quê? A gente continua. E até mesmo também quando Deus usa a gente para passar algo sobre Deus mudar cativeiros, virar ciclos, né? Mudar estações, que ele é o dono das estações, e aquilo vai demorando e as coisas vai complicando, aí a pessoa fala, foi da emoção, né? E aí aquilo chega até você, olha, tem alguém falando que você foi usado, foi na emoção. Mas aí a gente vai para onde? Onde é a nossa que nos sustenta? É a palavra. A gente vai olhar pelos outros profetas, principalmente o profeta Jeremias, né? Onde Deus usava ele e aquilo demorava a acontecer e o povo se levantava ali, né? Mas o tempo certo do Senhor. Tô dando tempo Mas de hoje, né, infelizmente também tem muitas pessoas que Deus fala e não consegue ter a paciência de esperar, né? No meio do trajeto quer acabar ele mesmo resolvendo, né? E aí sai, né? Sai do propósito do Senhor. Mas nós escolhemos, né, seguir o propósito, seguir o processo. E como, irmã, quando as lutas estão grande, 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 como não desistir às vezes? Porque às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca e falar assim, ó, eu não quero mais não. Eu falo, irmão, assim, que teve como não desistir, somente mesmo se derramando. Eu falo mesmo, quando a gente vai palestrar, quanto mais dói, mais se lance na presença. Porque é somente no Senhor. Você pode ter o que for, carro que for, que nada vai tirar, arrancado no meio das lutas. E você entendendo que tem uma promessa, por quê? Fala assim, poxa, tantos outros perseveraram e viveram, e eu no meio dessa luta, vou desistir? Não. Vou em quem é a fonte, né? Porque eu falo isso agora com tanta propriedade e autoridade. Porque eu fui alguém que, no meio de uma dor muito intensa, desafio muito intenso, e é de onde você menos espera, que você espera apoio, né? E vem, às vezes, coisas ao contrário. Eu dizia assim, como? Então eu falei, Senhor, eu não quero perder a minha salvação. Porque, irmão Luciano, vai ter algumas situações que não vai ser pela gente, mas por outras pessoas que nos fere, que nos faz ficar com o coração angustiado. Que criar ira em algum momento no nosso coração. E se Jesus voltar neste momento?
A gente pode até perder a nossa salvação, não pela gente, mas por alguém que está causando isso na gente. E a gente, às vezes, vai desfalecendo por conta de pessoas, e não por conta da gente na presença do Senhor. E a gente procura manter fiel, perseverar, e vem alguém que eu acho que eu falo assim que não tá tendo ocupação, né? Precisa de dar assim, mais ocupação. Por quê? Porque Deus, ele chega com a oportunidade para as pessoas, olha, eu te escolhi, te chamei, e coloca aí a pessoa vai e renuncia, e é como o irmão falou já antes, Deus, ele quer alguém que seja disponível. Aí vem essas outras intensas. Então eu me vi no momento de oração, eu falei com o Senhor, Senhor, eu caminhei tanto, renunciei tanto, abri mão de para chegar nesse momento e estar me vendo a ponto de morrer espiritualmente, né? Por essa situação, falei, Senhor, não. Eu sei que os meus filhos, se o Senhor ainda tem projeto, eles vão ficar bem, né? Mas não me deixa perder a minha salvação, não, depois de tanto perseverar, depois de tanto levar a tua palavra no meio desse cenário, escandalizar o teu nome, ou até mesmo, né? Perder a fé, né? Vamos dizer assim, se intimidar na fé, vamos falar. Eu falei assim, me prepara, me colhe, me leva, Senhor. E eu me lembro que o Espírito Santo me repreendeu de uma forma muito tremenda. Eu senti muito temor naquele dia. Falou comigo, nunca mais me peça isso. Nunca mais me peça isso no momento das suas batalhas, no momento das suas dores. Porque se eu sei, né, a tua limitação, eu te conheço. Se eu te trouxe até aqui, é porque no meio disso daí eu quero te fazer vencer, você perseverar, porque lá na frente vai ter alguém passando pelo mesmo cenário e você vai poder ter ousadia de dizer, não, você vai conseguir passar por isso, é só um momento. Vai passar. Só clama, só suplica. Então vai ter momentos, você vai ter que, no momento desse desafio de lutas intensas, se calar pelas pessoas, não querer ficar dando satisfação, porque às vezes, nossa, né? Não vai adiantar querer vir pedir oração a tantos. Vai ser o nosso momento com o Senhor, porque até mesmo a salvação, ela é individual. Então vai ter momentos que a oração de alguém vai nos acalentar, vai nos socorrer sim, mas a gente vai ter que ter os nossos momentos com o Senhor. Intimidade, que a gente não pode perder essa comunhão. E às vezes a gente cria expectativa nas pessoas, coloca dependência nas pessoas, né? E Deus, ele quer que a gente coloque sempre a nossa dependência nele. Então Deus falou assim, eu tô te alinhando novamente para cada vez mais uma dependência em mim. Esse momento dessas lutas intensas é para você sempre ter dependência em mim. Então é na oração. É verbalizando a palavra, é trazendo à memória aquilo que faz ter esperança. Né? Porque o adversário sempre vai querer tirar de nós a alegria do amanhã. Ele sempre vai querer dizer, não tem um amanhã para você não. No meio da crise de ansiedade sempre faz isso também com as pessoas. Não tem amanhã para você não, você não tá vendo? Você lançou a rede a noite toda, amanheceu frustrado. E aí Deus sempre fala de novo, lança a rede de novo, né? Que é a oração, a perseverança, né? Glória a Deus. Chegamos no momento agora, irmã, de falar dos nossos apoiadores. Temos algumas pessoas que nos apoiam. Sim. Temos a Arte Print lá do Oriundi, que é uma grande parceira nossa aí. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, é só ligar para ela aí, que ela está sempre nos apoiando. Faz canecas personalizadas, garrafas, camisas com logomarca, gráfica, rápida, plastificações. Fica localizado no Shopping Oriundi, São Benço. Lá um abraço a todos da Arte Print lá, que mandou um presente aqui para a irmã. Olha. Tá aqui, feito pela Arte Print. Muito obrigada, nossa, sou grata ao Senhor. Que Deus continue abençoando eles, né? Amém. Prosperando, abrindo as portas abundantemente mais, né? Eu não falo assim, Deus abençoe. Não, Deus continue abençoando, Glória né? a Deus. E a gente ama esses mimos, né? Amém. E temos também os artesanatos da Márcia. A Márcia é minha digníssima esposa, faz uns artesanatos e é bênção, faz com muito amor e carinho. Segue no Instagram, enviamos para todo o Brasil, tem o contato ali. Pode ficar à vontade se quiser adquirir o mimo, para doar para alguém também. E ela mandou um para você aqui também. Olha, obrigada, eu amo a vida da irmã Márcia. Deus continue abençoando grandemente também, abençoando o trabalho das mãos dela, né? Infinitamente mais, que o Senhor que sopra os homens, que ele possa continuar soprando, né? E que ela venha deixar o Senhor continuar se servindo dela também. Porque eu falo que cada algo assim que as pessoas fazem, ele pensa, tô fazendo por causa de um empreendedorismo,
mas não é somente Deus está levando uma mensagem através disso dali, né? Amém. Deus está levando uma mensagem até alguém. E você que precisa investir e quer investir na cidade que mais cresce no estado do Espírito Santo, que é Aracruz, quer adquirir seu imóvel, David Alexandre, nosso corretor de imóveis da cidade aqui, tem oportunidades incríveis para você. David Alexandre. Guarde esse nome aí, tá? E temos também, irmã, um projeto que nasceu do coração de Deus. Estamos para construir um templo lá em Alagoas. Nosso pastor Edson, nosso missionário, está lá. Um abraço, meu pastor. E a gente deixa aqui o Pix da missão. Você que está nos assistindo, o que Deus tocar no seu coração, contribua, que nós vamos construir um templo lá. A gente sempre fala que a gente não gosta de sentar numa cadeira bacana, num ar-condicionado, para a gente cultuar, ter a comunhão com os irmãos. Nossos irmãos também de Alagoas merecem. Então, faça a sua doação, que é por reino. Gratidão a todos. Irmã, e sobre liberar perdão? Meu Deus, isso é forte também, porque eu precisei disso, né, irmão? Eu precisei disso, porque até mesmo, como eu falei, que meus pais se separaram muito cedo, e a gente passou algumas dificuldades, e eu sempre falava, isso foi culpa do meu pai, isso foi culpa da minha mãe, né? A gente não precisava de ter passado isso. E eu me lembro, então, que quando comecei o ministério de levar a palavra, o Senhor não usou ninguém. Ele falou comigo mesmo, que eu precisava de chegar até, né, aos meus pais e uma outra pessoa, né, que o meu pai, ele estava na época, né, essa pessoa, e eu precisava que eu pedisse perdão. Eu falei com Deus assim, eu levantei, tava de joelhos, né, orando de joelhos, boca no pano, falei, não, eu tô ouvindo coisa, né? Como assim? Mas não fui eu que fiz nada. Eu que fui prejudicada, né? Colocando assim, tipo, a gente acaba se vitimizando, né? E o Senhor falou, mas você vai precisar de ter essa ação. Você não entende agora, mas você vai precisar, porque você não pode continuar prosseguindo, levando as boas novas, guardando isso. E assim eu fiz. Eu fui obediente ao Senhor. Fui lá para liberar esse perdão. Mas a gente sabe, né, que no decorrer da caminhada, como a gente lida com diversos tipos de pessoas, humores e tanto, eu falo que todos os dias a gente tá liberando perdão, né? Sim. Constantemente. Por quê, irmão Luciano? A gente sempre vai ter a cautela de não ferir as pessoas. De acordo com que a gente já foi muito ferido, a gente vai ter essa cautela. Mas vai ter algumas pessoas que não vai ter esse mesmo posicionamento que a gente, né? Eles vão falar sem pensar, eles vão te apontar sem conhecer a sua trajetória, eles vão pegar a sua trajetória pela metade do caminho, eles vão querer dar palpite, vão querer falar alguma coisa, né? E a gente é ser humano, gente, a gente tá sujeita a essas coisas. Então, eu falo assim, que no meio do caminho, a gente vai precisar sempre estar enfrentando isso daí. E até mesmo eu tô lendo um livro que é sobre o poder da mulher que ora. Eu gosto muito de ler livros, né? Eu estive lendo um, e ele é muito intencional nessa parte, assim. E essa escritora, ela dizendo que várias vezes ela precisou de liberar perdão para a mãe dela, constantemente. Que ela, né, aceitou Jesus, se prontificou, mas a mãe dela, sempre que encontrava a mãe dela, tava a mãe dela liberando palavras negativas sobre a vida dela e tantas coisas. E diz ela que ela, como ser humano, ela falando, explicando assim, né, dentro do livro, aquilo que queria vir ali para tentar roubar dela, né, os sonhos, os projetos, e ela ficava angustiada com aquilo. E aí ela ia, respirava e liberava, né, e falava, não, Senhor, libero novamente. Mas eu falo assim, que não é algo assim, falar é fácil, mas você se submeter a isso é um processo, né? Tem que estar de E coração aberto, né? verdade. E aproveitando que o irmão estava falando aí sobre a parte de missão, da construção lá do templo, algo que o Senhor ele também trouxe ao meu coração sobre missão, irmão Luciano, é no sentido de que Deus sempre ele vai aprovar a nossa fé. E não vai ser quando a gente tem
é realmente quando a gente está passando por um cenário de crise, por um cenário aonde a gente vai ter o mínimo, né, para se manter. E aí Deus ele vai provar a nossa fé para que a gente possa estar sendo canal de bênção na vida de alguém. Ele Amém. vai chegar e vai falar assim, olha, abençoa. Eu falo que até mesmo já trabalhei com algumas coisas e eu me lembro que quando eu trabalhava vendendo Natura, eu tinha recebido um valor que era para pagar um boleto e era tipo hoje como se fosse para pagar amanhã. E eu me lembro que uma pessoa entrou em contato comigo falando assim, nega, era o jeito de dizer, né, por causa da amizade. Tô precisando de socorro para algo aqui, né? E você não me ajuda e eu só tava com aquele valor. E eu me lembro que o Espírito Santo falou comigo assim: passa para ela. Eu falei, Senhor, mas e o boleto é para amanhã? E não tinha nenhuma outras pessoas se prontificada, né? E eu só trabalhando com aquilo dali. Porque, como falei, né? Ainda que o Senhor me pediu que ficasse à disposição do reino, nunca foi alguém de, assim, de cruzar os braços, né? Também faço artesanato, né? E tava trabalhando nesse sentido aí. E aí eu me lembro que assim eu falei, não, vou obedecer. Por quê? Porque o amanhã pertence ao Senhor. Hoje é hoje, né? Então eu sei que o Senhor ele é o dono do milagre. Deus ele move céus e terra, né? E aí fiz e eu me lembro que no outro dia Deus me surpreendeu além, sabe? De uma pessoa que eu não tava nem lembrando, que já tinha um tempo assim, né? Falou assim: "Ah, missionária, me passa aí o número da sua conta, caso que graças a Deus o Senhor me abençoou aqui, eu vou acertar contigo, né?" E aí eu não tava, falei: "Meu Deus, olha o que o Senhor faz." Então, e eu falo no sentido também de queimo, Luciana, assim, da gente não reter, não ser desobediente, negligente na voz do Senhor quando Ele nos mandar abençoar, a fazer ato de missão, não seja só em valor, seja com alimento. Se você tem em casa, eu sempre falo isso, não espera Deus mandar. Vamos pedir. Se eu tenho em casa 2 caixas de leite, Senhor, onde tem uma pessoa hoje que seja ao meu alcance, que está precisando de uma caixa de leite para hoje? Eu tenho 2 aqui, amanhã o Senhor provê a outra, o Senhor provê também, né? Que às vezes aquela pessoa só está precisando para aquele dia, porque no outro dia ela vai ter a providência. Então, eu falo assim, não é esperar. Talvez você fique pedindo tantas confirmação, né? Será que é para mim pegar isso aqui mesmo e abençoar? Será que não é da emoção? Por quê? Porque o amanhã pertence somente ao Senhor. Então eu vejo assim tantas coisas que o Senhor, ele me provou a minha fé e a minha obediência a ele nesse sentido de ter e dele falar pega e faz porque eu te supro, né? Eu envio e de hoje eu poder ter meu coração em paz. Por quê? Porque essas pessoas já dormem no Senhor, irmão Luciano. Elas já dormem no Senhor. Então, se naquele tempo eu tivesse pegado e tivesse sido desobediente à voz do Senhor, falar assim, não, como assim, né? Coisa minha, eu vou deixar, não vou fazer isso, não vou honrar com isso, não vou surpreender. E o propósito do Senhor? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, né? Então, e claro que não é fazendo também pensando, né? Eu tô testificando isso que aconteceu comigo. Sim. Porque o Senhor pode provar ainda mais, hein? E colocar a gente num cenário de provação mais longo para ver a gente buscar nele milagre, né? E a gente não vai ser dessa forma assim, querer, né, uma berganha com o Senhor. Não, vou fazer isso aqui, vou mandar, e Deus vai pegar e vai fazer isso. Não, isso aí Deus não trabalha dessa forma também. Na realidade, Sim. Deus nos surpreende, né? Isso, ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Às vezes a Sim. gente, quando a gente faz algo do coração, ele surpreende. Tem hora que tem coisas que a gente faz que depois Deus nos surpreende poderosamente. Poderosamente. Eu sou prova disso. Glória a Deus. Falo, né? E como continuar o propósito? Às vezes no começo é oração, é jejum, e vai passando o tempo, isso se perde. E aí a gente não é usado como antes. E como prosseguir no propósito? Olha, o irmão falou algo aí que eu sempre fui muito observadora nesse sentido. E eu via muitas pessoas assim mesmo, começando ali o ministério de forma intensa, e eu ouvia
muito testemunho mesmo de pessoas nesse sentido, dizendo, olha, a batalha veio, a luta veio, e eu me vi no meio de desafio, e o Senhor me chamou ao primeiro amor, e eu muito curiosa, ia ali para a palavra, lendo mesmo essa daí, né? Lembra onde caíste, arrepende, volta, né? Volta ao primeiro amor. E eu dizia, nossa Deus, eu não quero isso não. Não quero ser alguém que vai começar nessa intensidade e vai parar. Mas eu me vi, sim. De repente, quando eu me atentei, eu falei, nossa, eu já não moro mais como antes. Eu já não busco mais como antes. Eu jejuava, né, de forma consecutiva, ali, né, até meio-dia, até algo muito assim, vamos dizer assim, não é né, assim, engraçado no sentido porque quando eu estava passando por um momento de provação na minha juventude, e eu pensava, né, que as pessoas falavam sobre jejum, intensifica o jejum, ora, e eu levantava 3 vezes durante a noite, assim, eu orava de meia-noite, orava 3 horas da manhã, quando era 5 da manhã, tava eu de joelho de novo. Que eu falava assim, nossa, Deus vai acelerar para me dar vitória. E jejuava, e uma vez eu fiz jejum, né, assim, de pão e água. Eu falava assim, não, Deus vai cessar esse evento. Até que Deus levantou o irmão e falou, meu Deus, Rabi, você vai perecer com isso, você não vai fazer Deus cortar o seu processo, não, né? Diminuir. Você vai ter que passar pelas etapas, porque senão depois você não vai suportar o que Deus tem sobre você. Mas, assim, em oração e perseverança, sempre assim, mas a gente vai perdendo mesmo aquela intensidade. Mas chega um tempo aonde não é um tempo mais só de ouvir-se promessas, que vai tendo tempo, que Deus vai fazendo promessa, você vai caminhando, você vai levando a palavra, você vai deixando Deus se servir de você, e você vai ouvindo promessa ao seu favor, né? À medida, promessas mais grandiosas, né? Porque eu já tenho vivido as promessas que Deus falou. Mas aí, quando vem chegando o tempo de se cumprir a promessa, Deus ele começa a acochar mais, falou assim, olha, você precisa de voltar ao primeiro amor, você precisa de voltar àquela intensidade de orar. Mas no meio dos desafios a gente vai perdendo isso, né? Vem também os filhos, né? Então eu falo assim para os jovens, não desperdiça. Não desperdiça o tempo. Aproveita mesmo. Porque hoje, quando eu olho, eu falo, Senhor, ninguém tem como voltar no ontem mais, ninguém tem como voltar. Mas eu falo assim, quem me dera pudesse voltar lá naqueles meus 19 anos, enquanto eu ficava tão ansiosa, questionando tanta coisa, pudesse ser aprofundado mais na palavra e passado mais tempo com Deus, né? E aí, à medida que voltando agora, né, para onde paramos, à medida que Deus chega um tempo que ele vem cumprindo mais promessa mais grandiosa, que é mais responsabilidade, né? Que a gente sabe, aonde ele fala, ele começa a nos chamar de volta a isso, né? A esse primeiro amor, aquela intensidade na busca, né? Mas a gente vai ter as oscilações, a gente não vai conseguir, né? Ser perfeito. E como você trabalha, cuida da casa, do esposo, do filho e ainda faz a obra? Como lidar com essa situação? Onde encontrar força? E assim, somente eu falo, é o Senhor, mas digamos que, como eu olhava para para minha família, né? E eu via muito esse desestruturamento, não tinha isso. E eu dizia, eu sempre coloquei no meu coração, olha, eu quero, né, ser uma mãe dedicada, eu quero ser uma esposa. E então, quando o Senhor também me confiou, eu falei, eu quero ser zelosa. E claro que a gente nunca vai conseguir ser 100% em tudo. Se a gente começa a se cobrar muito, teve um tempo assim que a gente se cobra muito, a gente vai adoecendo, que não tem como. Então, você precisa aprendendo, aliando isso. Administrando, sim, o tempo, né? Colocando sempre a primazia nas coisas do Senhor, mas também a família também tá em primeiro, né? Em primeiro lugar. Então, eu priso muito que os meninos caminham comigo. E levantar e enquanto coloca uma água de café no fogo, já vai adiantando outra coisa e vendo, né, sobre os propósitos de oração, sobre dar atenção, né, na área do trabalho também. Hoje, igual eu falei, o Senhor, para um tempo, ele me
vamos dizer assim, me privou de fazer algo, mas hoje a gente está já atuando e estamos também já na formação de missão, né, na área de massoterapeuta, né, que eu falei com o Senhor que eu queria fazer algo que ele pudesse se servir de mim, então estamos aí, e aí a gente concilia isso, vai lá, alinha o tempo, porque eu falei com o Senhor também, a minha vida é a favor do reino dele, eu sou disponível dele, então eu falei com o Senhor, Senhor, é realmente isso? É o Senhor nesse propósito? Porque se for, se sirva de mim, porque é algo que eu posso fazer os meus horários também, né? E aí, então, a gente, às vezes, assim, a gente não tem nem como conseguir explicar. Mas, às vezes, muitas pessoas me perguntam mesmo, como você dá conta, né? E acho que é quando você coloca no seu coração o propósito mesmo de estar voltado ao Senhor, a gente vai sendo guiada, sustentada por Ele, que quando você vê, já está fluindo, né? Porque quando a gente desobedece, as coisas elas ficam travadas. Mas quando você se coloca à disposição do Senhor, as coisas fluem. Ele abre caminho, ele vai dando essa graça. Então estamos aí, sendo minha esposa, sendo mãe, sendo alguém que está agora se servindo por meio da profissão e indo. Tem uma coisa que eu amo, é o ID, né? Hoje estamos ali né, na Assembleia de Deus, no Ministério da Fé, né? Muito bem pastoreada para um tempo, né? Para um tempo determinado, porque sabemos que carregamos uma promessa que é de ir às nações, que é o que queima dentro de nós. Glória a Deus. E uma experiência impactante? Ai, Eu sei que tem muitas. Todos que vêm aqui, nós todos temos experiência com Deus, mas sempre sim. tem algumas que deixam marcas, né? E deixa marcas. Eu falo mesmo que foi eu falei, né, do batismo com o Espírito Santo e essa outra com o meu filho, mas eu acho que não tem experiência mais impactante, irmão Luciano, do Senhor olhar para toda uma família e de lá de achar graça em você. Glória a Aleluia. Deus. E falar assim, olha, eu te escolhi, eu te chamei, te confio essa responsabilidade, estou contigo, não te assombres. É algo que a gente não consegue ter dimensão, né? Estar a serviço do reino, ser escolhida. Não tem experiência mais impactante que isso. Não tem. Ser escolhido. Ser escolhida pelo Todo-Poderoso, gente. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que nesse momento está com os olhos de chama de fogo aqui, nos olhando, né? Vendo esse momento que já estava na agenda dele, só está se materializando neste dia. Não tem. Não tem. E você está falando aí, eu convidei a irmã Silvana, né, para vir aqui também. Grande mulher de oração, mulher de Deus. E ela falou assim, nossa, mas já? Ela falou, não, porque o Espírito Santo nos revela. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. E é impactante como o Senhor tem trabalhado. O que a senhora deixa uma palavra para alguém ou com as mulheres que estão pensando em desistir da caminhada? Até mesmo eu falo no momento que um dia, igual eu falei, me encontrei num cenário como esse, onde eu não era por conta de não amar mais Jesus, não era por conta de não ter mais um temor pela palavra e pelo chamado dele, e não sendo alguém medíocre no propósito, né? Sempre me senti privilegiada nesse sentido. Às vezes, claro que a gente vai se colocar como indigna, né, quando a gente olha pra gente, mas eu falo que as circunstâncias, os desafios não impede da gente continuar servindo ao Senhor. Porque um dia, quando eu fui colocar as minhas provações e os meus desafios e as minhas queixas perante o Senhor e dizer, olha aqui tudo isso, Senhor, né? O Senhor só falou comigo assim, marcha. Marcha porque eu continuo abrindo o mar. Marcha porque eu continuo sendo o mesmo Deus. Em mim não há oscilação. Né? Sou eu que te sustento. A sua força vem de mim. E o Senhor falou ainda muito mais comigo. Não olhe para o cenário desfavorável. Não espere o cenário ficar favorável para fazer com excelência aquilo que eu te confiei. O Senhor falou assim, volta para a torre de vigilância. Então, o que eu quero dizer nessa tarde, não somente para as mulheres, mas para jovens, para homens, né, no geral,
aqueles que estão na caminhada e aqueles até mesmo que vão ouvir, né, assistir esse podcast, ainda não fizeram uma aliança com o Senhor, é entender, nós só temos essa vida aqui. Nós só temos ela. E será para quem, irmão Luciano? Será para fazer a vontade de pessoas? Será para se submeter à nossa vontade? Para poder ela ficar passageira aqui? Ou será para ser ela ser útil para o Senhor, servir ao Senhor, deixar ele se servir, ele conduzir? É claro que tem algumas coisas que a gente precisa ter ação. Não vai se espiritualizar tudo, tem? Vamos precisar e fazer igual eu falo. Deus não vai ficar vindo toda hora. Se eu sei que eu tenho um chamado, que ele me chamou para pregar a palavra dele, ele não vai ficar vindo toda hora e falando, Rabi, medita na palavra, leia a palavra. A pessoa pode ter lido a Bíblia 100 meses, mas ela, cada dia, se ele quer continuar alimentando a alma, é isso também. E muitas pessoas hoje estão morrendo espiritualmente, porque e desistindo da caminhada, porque estão olhando para as pessoas, né? Estão desviando o olhar de Cristo, né? Do propósito. E estão deixando de meditar aqui, de buscar aqui dentro da palavra, né? Então, medita na palavra, né? Busca nela refúgio. É aquilo que eu falei, quanto mais um momento de provação estiver doendo, é porque o nome do Senhor vai ser grandemente glorificado, é só um momento, vai passar. Mas se derrama na presença, grite por socorro, porque eu estou aqui como testemunha viva, que já passei momentos assim mesmo, de o coração sangrando mesmo, de subir em altar e dizer, Senhor, hoje estou aqui quebrada, sangrando, e o Senhor dizer, você está no lugar certo, porque é aqui que eu saro, é aqui que eu restauro, é aqui que eu pego os cacos e refaço o vaso. Então o segredo está nesses momentos de não deixar negligenciar com a palavra e buscar em intensidade. Porque as provações, a Bíblia já fala, o que pode nos separar desse amor? Tribulação, a fome, a peste, a profundidade, nada dessas coisas separa do amor de Cristo Jesus, porque o véu já foi rasgado, a gente tem livre acesso. Então, às vezes tem pessoas que falham, né? Comete alguma falha, fala, nossa, o Senhor não vai me aceitar mais nesse propósito, né? O Senhor vai me corrigir. Mas a Bíblia fala que nós temos o livre acesso de chegar, de confessar, né? E de pedir a Ele uma nova oportunidade, de pedir a Ele que nos conduza. Então não tem alguma desculpa assim no sentido. Mas quando a gente tem que ser recíproco, aprender a se colocar no lugar do outro. A gente sabe que vai ser desafiador. Mas se a gente pedir no Senhor socorro, ele vai se atentar, como ele fez para aquele povo de Israel que estava naquele cativeiro, que em meio no gemido suplicou ao Senhor. E Deus falou assim, por causa do gemido deles eu desci. Deus não foi indiferente ao clamor deles. Deus desceu, tirou eles daquele cativeiro com mão forte e com o braço estendido. Então, seja qual for a dificuldade, tenha certeza que o Senhor está atento, ele não está indiferente ao seu cenário. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso mais um episódio. Quero agradecer, irmão, por ter aceitado o nosso convite e que vidas sejam impactadas, que você que está nos assistindo aí, saiba que o Senhor está atento a tudo. Ele sabe de todas as coisas. Se estiver precisando, Ele é a solução. E você que não aceitou a Jesus, quiser aceitar, pode chamar a gente aí no comentário aí, chama a gente aí, que a gente vai orar por você. Não desperdice a oportunidade. O Senhor está aberto a todos. Irmã, pode fazer as considerações finais, pode ficar à vontade. Primeiramente, eu quero sempre, né, não tem como expressar a gratidão a Deus, como eu disse, né, como não sou natural da cidade, Deus mudar toda a minha geografia, e eu entendo que não foi somente para poder, eu falo assim, não é para Ele fazer através de mim, mas fazer também em mim, né, mudar toda a minha história, todo, vamos dizer assim, uma hereditariedade, né? Porque eu venho de uma família com muitas dificuldades e eu sempre falava com o Senhor que Ele fizesse diferente, né? Fizesse viver o que ninguém da minha família viveu. Então, louvo ao Senhor nessa tarde.
por isso. Louvo a Deus pela vida dos filhos que Ele me deu, daqueles que sempre estão intercedendo pela nossa vida e olham pra gente e dizem, olha, eu acredito, né? No seu potencial, naquilo que Deus tem colocado na sua vida, até mesmo quando a gente desacredita, né? Fala, ai, não sou capaz, hein? Que a gente enfrenta esses momentos. Louvar a Deus também pela vida de algumas meninas, fazer menção aqui, né? Da minha Pode ficar à amiga, tem aqui vontade. Amanda, né? Que eu tenho certeza que está intercedendo por mim nessa tarde. Glória a Tem Deus. doutora Thalita, né? Que comentei com o irmão. Tem outros irmãos, agora eu disse, né? E o mais, né? O Ministério da Fé que tem nos acolhido ali. E a vida do irmão também, que Deus continue abençoando, Amém. sustentando. Se a gente for fazer menção aqui de tudo, não dá, né? Então, que o Senhor alcance cada um. Glória a Só Ele Deus. pode. Quero agradecer a todos que esteve conosco até agora. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. Compartilhe com os amigos aí, dá o like, se inscreva no canal, segue nós no Instagram. É muito importante a gente ganhar mais engajamento e que vida seja impactada. Gratidão a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo e sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.